Toda vez que eu enfrentava vilões, eu pensava o que o Superman faria. Agora eu sei. Boa ideia! E aí, senhor assaltante, devolve logo a bolsa dessa senhora. Eu tenho a sua idade. Shazam é uma farsa. E calma, eu não estou dizendo que ele é um personagem ruim. Na verdade, o problema é justamente o contrário. Ele é bom demais para o que fizeram com ele. Porque o personagem que hoje a DC vende como Shazam não é apenas o Capitão Marvel clássico com outro nome. A identidade dele foi desmontada. O nome mudou, a personalidade mudou, a transformação mudou e um dos poderes mais importantes simplesmente, em muitas versões, quase virou decoração. Mas a sabedoria de Salomão ainda continua existindo. Você provavelmente conhece Shazam como um adolescente preso dentro do corpo de um adulto. Só que, originalmente, não era exatamente assim. O Capitão Marvel clássico não era simplesmente Billy Batson adulto. Em muitas histórias clássicas, Billy e o Capitão eram tratados quase como duas personalidades diferentes, ligadas entre si. Billy continuava sendo uma criança, enquanto o Capitão Marvel tinha uma presença muito mais adulta, segura e confiante. E quando a DC reformulou o personagem, ela não modernizou apenas uma piada. Ela mudou o significado da própria transformação. E hoje eu vou te mostrar exatamente como isso aconteceu. Originalmente, sabemos que ele não se chamava Shazam. Primeiro, vamos tirar a confusão mais óbvia do caminho. Shazam não era o nome do herói. Shazam era o mago. Era também a palavra que Billy Batson gritava para se transformar. Muito antes da Carol Danvers, do Marvel e dos filmes da Marvel. Billy era um garoto órfão escolhido por um mago para receber os poderes de figuras mitológicas, lendárias e históricas. Quando dizia Shazam, um raio atingia seu corpo e ele se transformava no mortal mais poderoso do mundo. Mas presta atenção numa coisa importante: Billy não ganhava apenas músculos. Ele não virava simplesmente a mesma criança numa skin adulta. O Capitão Marvel clássico falava de outra forma. Pensava com mais calma, agia com confiança, demonstrava maturidade. Era como se o Billy recebesse temporariamente o corpo e a mente de um homem que ele desejava ser. Essa era a fantasia. Superman era o adulto que toda criança admirava. Capitão Marvel era a criança que conseguia se transformar nesse adulto. Enfrentava criminosos, cientistas, ameaças alienígenas. Capitão Marvel abraçava completamente o absurdo. Existia um tigre falante usando terno, magia, ficção científica, mitologia e uma lagarta super inteligente chamada Mr. Mind. Era uma fantasia infantil levada a sério. Em 1941, Capitão Marvel ganhou um seriado com 12 capítulos. E isso é importante porque estamos falando de um dos primeiros grandes super-heróis dos quadrinhos chegar aos cinemas. Antes dos grandes universos compartilhados, antes de Batman dominar o cinema, antes dos filmes modernos do Superman. O herói que hoje parece perdido no catálogo da DC já foi um dos maiores personagens do mundo. Vale colocar algumas datas em ordem. Superman surgiu em 1938, enquanto Capitão Marvel surgiu um pouco depois, em 1940, publicado pela Fawcett Comics. E durante os anos seguintes, ele se tornou um verdadeiro fenômeno em vendas. A empresa do Superman olhou para o Capitão Marvel e viu semelhanças demais. Um homem extremamente forte, capa, uniforme justo, identidade secreta, velocidade, invulnerabilidade e sendo completamente justo. A influência existia. National Comics, empresa ligada ao Superman, levou a Fawcett à justiça, acusando Capitão Marvel de infringir elementos do Superman. A disputa atravessou mais de uma década. Não era apenas uma discussão superficial. Histórias e sequências específicas foram analisadas durante o processo. Em 1953, a Fawcett fez um acordo e parou de publicar Capitão Marvel. E olha a ironia. O herói que conseguiu enfrentar Superman nas bancas não foi derrotado por Lex Luthor. Foi derrotado pela empresa que publicava Superman. Capitão Marvel desapareceu. Em 1972, a DC licenciou os direitos da própria Fawcett e comprou tudo em definitivo em 1991 sobre os direitos do herói. Lembrando que se tratava da própria National Comics, que depois se tornaria a própria DC. Olha um detalhe que muita gente se esquece. Ele ficou quase 19 anos fora das bancas. Enquanto ele estava fora, outra editora percebeu que aquele nome estava desocupado. A Marvel Comics criou seu próprio Capitão Marvel e assegurou essa marca para suas publicações. Isso não significa que a Marvel tinha roubado Billy Batson. Primeiro veio Marvel,
Depois, o nome passou por vários personagens até chegar a Carol Danvers. A Marvel não roubou Billy Batson, não garantiu o uso comercial do título. Então a DC decidiu trazer o antigo Capitão Marvel de volta. E ela não podia simplesmente colocar Capitão Marvel como título da revista. A solução foi colocar Shazam na capa. Em 1972, a DC licenciando a Marvel Family. Dentro da história, o herói ainda era chamado de Capitão Marvel, mas na capa, nos anúncios e nos produtos, o nome que aparecia era Shazam. O público começou a chamar o personagem de Shazam, e depois de décadas de confusão, a DC desistiu. Em 2011, Shazam passou a ser oficialmente o nome do herói. Agora pensa na situação. O personagem perdeu seu nome original durante o período em que ficou fora das bancas, e o nome dele era justamente a palavra usada para se transformar. Então, ele não podia nem se apresentar sem correr o risco de levar um raio na cabeça. A DC precisou criar regras como: ele só se transforma quando fala com intenção. Em outras histórias, Billy evita dizer o nome. Em fases mais recentes, ele voltou a usar um título parecido com o original, The Captain. Ele foi o Capitão Marvel, virou Shazam e agora é apenas o Capitão. Só que a mudança de nome não foi a maior distorção. A mudança realmente grave aconteceu dentro da transformação. E depois de Crise das Infinitas Terras, em 1987, a DC reformulou completamente o personagem. A partir dessa fase ficou muito mais claro que Billy mantinha sua própria personalidade infantil quando se transformava no Capitão Marvel. E essa interpretação acabou influenciando boa parte das versões que viriam a surgir. E onde foi parar a sabedoria de Salomão? A palavra Shazam representa os 6 poderes recebidos por Billy: a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a resistência de Atlas, o poder de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. Isso deveria transformar Billy em um dos seres mais completos da DC. Ele não recebe apenas força física, ele recebe sabedoria sobrenatural, coragem, conhecimento, resistência, velocidade e poder mágico. Só que as adaptações modernas reduziram tudo isso a Superman engraçado que solta raio, e aqui está a maior contradição do personagem. O Capitão Marvel clássico era retratado como mais maduro que Billy. Ele falava com segurança, tomava decisões com calma, parecia um adulto ideal. A sabedoria de Salomão tinha uma consequência visível na personalidade dele. A maioria dessas adaptações modernas apresentam justamente essa versão muito mais imatura. O interessante é que a própria DC apresenta essa habilidade como algo que pode conceder memória perfeita, conhecimento de estratégia, aptidão matemática, idiomas, intuição, conhecimento arcano e uma força limitada de clarevidência. Só que existe uma explicação moderna para essa aparente contradição. A DC trata a sabedoria de Salomão principalmente como um poder ativo. Agora, ele age por impulso, faz piadas, não entende os próprios poderes, comete erros óbvios, e eu sei o que você está pensando. Mas essa não é justamente a graça do personagem? Hoje sim. Mas então, eu preciso perguntar: sabedoria não era para ser algo passivo? Se realmente ele recebe poderes? Se Billy realmente recebe sabedoria sobrenatural, isso deveria mudar a forma como ele pensa. A explicação de que ele precisa conscientemente acessar essa sabedoria resolve o problema, tecnicamente, mas cria outro problema narrativo. Se ele já recebeu a sabedoria de Salomão, por que tantas histórias fazem parecer que ele precisa amadurecer primeiro para finalmente demonstrá-la? Nesse caso, a sabedoria começa a parecer menos um poder que ele recebeu e mais uma habilidade que ele ainda precisa conquistar. Isso muda completamente o significado da transformação. O Capitão Marvel original era uma criança transformada em seu adulto ideal. O Shazam moderno é uma criança usando o corpo de um adulto. Parece uma diferença pequena, mas ela muda completamente o significado da transformação. E cada adaptação acaba reinterpretando o personagem de formas diferentes. E essa confusão aparece em praticamente todas as versões. Na série de televisão dos anos 70, Billy viajava pelo país com um homem chamado Mentor. Era quase um programa educativo de estrada com um super-herói no meio. Na animação dos anos 80, o personagem voltou a se aproximar da fantasia heróica tradicional, e outras produções ainda mostravam Capitão Marvel como alguém mais inocente que Superman, mas capaz de agir como um verdadeiro super-herói adulto. Por exemplo, Liga da Justiça Sem Limites, em 2005.
Essa interpretação ainda sobreviveu em Batman, Bravos e Destemidos, e logo após isso, as duas interpretações do personagem chegaram a coexistir. Já o filme de 2019 escolheu completamente a ideia do adolescente preso no corpo de adulto. E sendo justo, funciona como comédia. Zachary Levi vende muito bem a energia de um garoto descobrindo poderes. O problema é que Billy e sua versão transformada nem sempre parecem a mesma pessoa. O Billy de Archangel é mais fechado, desconfiado e emocionalmente machucado. O Shazam de Zachary Levi é expansivo, barulhento e quase infantil demais. Então acontece uma coisa estranha. A versão moderna diz que Shazam é apenas Billy no corpo de adulto, mas os dois frequentemente parecem ter personalidades diferentes. A DC deixou de tratar aquela transformação mental clássica como uma característica consistente, mas também não conseguiu criar uma continuidade psicológica perfeita entre as duas formas. E o mais curioso é que a própria DC ainda preserva outras interpretações. Por exemplo, na Terra 5, a Thunderworld do multiverso, Billy continua se transformando no homem adulto chamado Capitão Marvel. Em The Multiverse Thunderworld, ele literalmente passa de garoto para Capitão Marvel, mantendo a estrutura clássica da família Marvel. E até na continuidade principal recente, essa separação voltou a aparecer. Em Shazam número 12 de 2024, Billy e o Capitão são tratados como agentes muito mais separados, e o Capitão consegue até se transformar sem Billy saber. Então a ideia clássica não morreu, ela simplesmente deixou de ser a interpretação dominante. E o teto de poder do personagem também é muito maior do que muitas adaptações mostram. Durante a guerra de Darkseid, Billy chegou a assumir a forma conhecida como Deus dos Deuses, canalizando o poder de um novo conjunto de entidades divinas. Ou seja, Shazam não é simplesmente um Superman engraçado que solta raio. A própria mitologia dele permite que o personagem opere em uma escala mágica muito maior. Agora, voltando para o filme de 2019, o público respondeu. O primeiro filme fez cerca de 368 milhões de dólares e provou que existe público para o personagem. A continuação caiu para aproximadamente 134 milhões. O público simplesmente não sabia mais qual era a promessa da franquia: comédia, mitologia, família ou introdução para Adão Negro. Shazam tentou ser tudo e terminou sem uma identidade clara. Conclusão: então Shazam a faça? O personagem não. A forma como venderam essa transformação, sim. O Capitão Marvel clássico era o adulto sábio que Billy desejava se tornar. O Shazam moderno virou apenas Billy dentro de um corpo de adulto. E a sabedoria de Salomão continua escrita na ficha, mas nem sempre aparece na caracterização. Ele perdeu a clareza da identidade. Talvez a solução não seja outro reboot, porque o maior inimigo dele talvez nunca tenha sido Adão Negro, talvez sempre tenha sido a própria DC. E aí, você prefere o Capitão Marvel clássico, mais sábio e adulto, ou o Shazam moderno, com a mente de adolescente? O vídeo de hoje foi apenas minha opinião. Deixa um like e se inscreva no canal. Deixe a sua opinião aí nos comentários. Até a próxima!